Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas a mais uma edição do Programa Giral, a terceira edição do Programa Giral, que acontece nesta quarta-feira, dia 22, não é isso? 22 de maio de 2024. Prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Eu quero reforçar a informação, reforçar não, apresentar uma informação que é uma informação importante para nós. Nós estamos transmitindo essa terceira edição do programa Giral no link que está nos stories do @programa Giral e também no meu arroba pessoal, no meu perfil pessoal no Instagram, que é o @Itaã Arruda. Eu faço a apresentação dessa explicação fazendo a saudação inicial e agradecendo a todos que aos poucos vão começando a se familiarizar com a rotina do programa Giral, às quartas-feiras, 10 horas da manhã. Eu faço a apresentação dessa informação porque não é uma informação qualquer. Ela é um indicativo importante para o início do trabalho desse projeto, dessa ideia do programa Giral. O que há de importante em eu falar que essa edição, a terceira edição do programa, está sendo exibida pelos stories do @programa Giral e no meu perfil pessoal? Por que isso é importante? Bom, eu não escondo de ninguém, você percebe a minha dificuldade em falar essas linguagens, né, próprias das redes sociais. Eu tenho muita dificuldade nisso, não tenho problema nenhum em admitir isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque as duas primeiras edições do programa Giral, eu não sei por qual motivo, nem eu e nem todas as pessoas que fazem parte da produção desse programa, nós não sabemos identificar o porquê do programa. Eu vou usar aqui uma expressão muito comum nas redes sociais, ter sido derrubado no YouTube, na plataforma YouTube, né? Nós ainda não estamos, né, com o número de seguidores suficientes para estar com um endereço próprio ali no Instagram e no Facebook, porque precisa de um número mínimo de seguidores. Então, nós chegamos ao YouTube. E no YouTube, há algumas regras. Existem algumas regras para a permanência de um determinado endereço, né, naquela plataforma. Uma das regras, eu vou aqui ser muito genérico, mas só para explicar para vocês a dificuldade de se tentar fazer um programa como esse, né, com um perfil do programa Giral. Tem algumas regrinhas no YouTube. Por exemplo, o uso de trilhas sonoras, músicas que preservam direitos autorais. Então, para usar determinadas músicas, para usar determinadas trilhas, isso tem um custo. Você pode usar, mas você precisa bancar isso. Nós não usamos. As trilhas que foram usadas, o pessoal aqui da Rio Branco Filmes é uma empresa relativamente nova, mas é um pessoal tarimbado já. O pessoal não vai sair usando aí qualquer trilha à torto e à direito, correto? Então, esse é um ponto. Dificilmente, o nosso arroba foi derrubado do YouTube por questões relacionadas a direitos autorais. Isso é um ponto. O outro aspecto que derruba o perfil, o uso de discurso de ódio, o uso de palavras de baixo calão. Não me parece que eu tenha, e os entrevistados aqui das duas edições anteriores, não me parecem que os entrevistados tenham usado
falado palavrão ou feito, alimentado um discurso de ódio, trabalhado com desinformação. O que houve foi opinião. Opinião teve, sim, sem dúvida nenhuma, não é? O programa tem esse perfil, né? Abre esse espaço para isso também. A terceira opção são as denúncias, não é? São as denúncias. Pessoas que, ou grupos que não se sentiram prestigiados ou se sentiram agredidos, denunciam para a plataforma YouTube. E eu fui informado, não sabia disso, quando se faz uma denúncia nessas plataformas, não existe um secretário, uma secretária no outro lado da linha, ali atendendo a pessoa que está denunciando. A pessoa formaliza uma denúncia de maneira estritamente online, né? Não há contato, não há, digamos, não há vínculo. E a denúncia é feita. E quem decide pela derrubada ou não de um determinado perfil é um algoritmo, é uma combinação de números diante de determinadas regras. Então eu preciso explicar isso para que se perceba, não é? O cenário em que nós estamos. O cenário é esse. Eu não tenho segurança, a plataforma não, ela faz, ela toma a decisão dela, mas não explica especificamente o porquê que tomou aquela decisão. O fato é que eu preciso dizer para você o seguinte, e eu preciso que você, no movimento de boa-fé, acredite no que eu vou dizer, porque é isso que me move. Qual a justificativa para a existência de um projeto como o projeto do Programa Giral? Ora, eu já falei isso aqui no primeiro programa. O que motiva é a qualificação do debate público. É isso que motiva. Se você não concorda com determinado posicionamento que é colocado aqui pelos entrevistados ou por mim, você tem toda a liberdade de falar. Eu vou até aproveitar e anunciar aqui o telefone. Ligue para nós no 99231 2054. Eu vou repetir. 99231 2054. Fale o que você pensa. Isso eu usava como um jargão em um outro programa que eu ajudava a conduzir, chamado Voz do Povo, e eu repito por onde eu vou. A sua opinião não autoriza a sua ofensa. Se você respeitar esse princípio, ligue aqui no 99231 2054 e fale o que precisa ser falado na sua avaliação, na sua leitura, na sua concepção política, na sua concepção filosófica, ou sei lá eu. Diga o que você quer dizer e não concorda com o que está sendo apresentado aqui. O Giral, o programa Giral, nasceu com esse espírito. E assim será em todo canto. Não se está aqui em função de uma bandeira X ou uma bandeira Y. Agora sim, como eu sempre digo, né? Não sou filho de chocadeira. Tenho lá as minhas doses de opinião, tenho lá as minhas concepções de vida também, mas antes disso, existem os fatos, existem as regras, existem as leis, e a gente coloca tudo isso aqui e tenta fazer uma avaliação a mais responsável possível. Correto? Então, eu preciso colocar isso para que a gente possa ir limpando a área. Essa dificuldade, conversei com algumas pessoas que tentaram amenizar a situação, isso não é por questões políticas, isso foi uma questão técnica, tudo bem, eu já falei isso, não tenho nenhum problema em admitir a ignorância no domínio dessas ferramentas tecnológicas. Se foi uma questão técnica, isso vai ser identificado. Se foi uma questão política, eu sinto muito, porque nós vamos continuar teimando. Teimando no sentido de insistir, não é? São as dificuldades próprias de um projeto que está apenas começando. Apenas começando. Ainda não está nem do jeito que eu quero. O que a gente queria? Qual era a proposta?
inicial do programa Giral que permanece. Não é a nossa quase rádio na web, não é esse o mote? Porque a ideia é trazer uma linguagem radiofônica. É que nós ainda não conseguimos unir a simplicidade do rádio com a capilaridade que a rede social abarca, né? São duas coisas poderosíssimas. E nós ainda não conseguimos, digamos, fazer uma harmonia entre essas duas ferramentas. A simplicidade do rádio, o imediatismo do rádio, com a capilaridade que a rede social executa. Eu digo capilaridade por quê? Porque nós estamos na internet, meu príncipe. Então, estando na internet, eu posso estar sendo acompanhado no interior de São Paulo, no interior do Recife, de Pernambuco, no interior da Paraíba, sei lá, em Portugal, em qualquer canto, na Espanha. Então, é isso, é uma capilaridade danada, é muita força. E a simplicidade do rádio, aquele imediatismo, aquela, como diria os professores, né, aquela cor local, aquele jeito das pessoas falarem. Eu queria isso aqui, eu quero isso aqui, eu vou pelejar por isso. Eu e uma equipe aqui. Eu não estou sozinho aqui nunca. Essa luz, essa câmera, esse microfone, tudo isso aqui pertence a uma empresa. Deixa eu só para finalizar. Olhe, quando eu falo que o propósito do programa Giral é qualificar o debate público, isso não é apenas retórica, isso não é apenas um jogo de palavras, não. Ninguém está aqui, nem a Roberta, nem a Bianca, nem o João, nem o Samuel, nem o Emerson, nem o Alan. Ninguém está aqui por uma questão de. Não é brincadeira, não é um. Ninguém aqui está fazendo programa para amigos também. Não se trata disso. Quando eu falo a respeito de qualificação do debate público, é bom observar o que isso exige de todos nós, não é? Há uma tendência, há uma tendência a observar que a minha postura é uma postura não isenta, não equilibrada. Por quê? E aqui eu já vou encaminhando a conversa para o nosso primeiro entrevistado. Por que há essa tendência? Porque a execução da política pública é cheia de falhas. Aí, quando tem um programa com o propósito de discutir isso e de ver as causas, de tentar apontar algum rumo, aí já se coloca um carimbo de que aquilo ali é algo, digamos, ideológico, partidário, etc. Perfeito? Tendo isso como referência, eu tenho o prazer de receber aqui, na mesa de discussão do Giral, no nosso Giral, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Extrativistas e Assemelhados do Acre, o Josimar Ferreira do Nascimento, querido Josa do Simpasa. Josa, bom dia, eu queria te agradecer, né, porque você teve que abrir um espaço na tua agenda para poder receber o Giral. Muito obrigado pela tua disponibilidade, eu queria agradecer mesmo a tua vinda aqui no programa, a terceira edição do programa Giral. Josa, bom dia. Bom dia, então. Bom dia a todos os ouvintes aí da programa Giral, né? Programa novo. E eu tô gostando aí pelo que tu falou, as ideias que vocês têm em prol de estar transmitindo isso, dando força. Eu acredito que isso aqui é de grande importância para que a gente tenha espaço para trazer nossas reivindicações, trazer o que está acontecendo dentro de cada situação, de cada movimento que nem a gente participa. Que nem no caso eu sou defensor dos trabalhadores rurais e a gente tem visto muita dificuldade, né? É aí mesmo, Josa, eu queria o seguinte, eu queria que você, vamos iniciar essa conversa tentando, já que há uma correta cobrança por uma avaliação isenta, eu queria que você retirasse qualquer possibilidade de ter
algum aspecto ideológico e partidário na tua fala. Queria saber de você o seguinte: o trabalhador extrativista, como é que está a situação dele hoje no Acre? Melhorou ou piorou? É, nem melhorou. Eu acredito que durante esses anos, que quando foi criada ali uma reserva Chico Mendes para dar condição aos trabalhadores extrativistas, só piorou a situação. Como assim piorou? Aí a gente vai citar aqui políticas públicas, que é de grande importância quando se cria uma reserva extrativista, que tem uma regra a ser seguida, tem vários artigos que têm que ser obedecidos, mas o poder público cria, deixa as pessoas lá dentro, e lá dentro não se existe uma política de educação, uma política de saúde, uma política de direito de vir de ramais, de qualidade. Não se tem isso dentro da zona rural, dentro, se tratando de reserva, né? Então, o que a gente vem cobrando muito das autoridades é sobre a polêmica que tem acontecido com nossos trabalhadores extrativistas, não só os extrativistas, mas também os trabalhadores assembleados da agricultura familiar. Polêmicas, eu quero que você explique melhor isso. Josa, eu só vou pedir que você se aproxime um pouco mais do microfone. Isso, porque está ficando a tua voz um pouquinho longe. Tá. Você está falando que tem polêmicas envolvendo o trabalhador agricultor, o extrativista. Quando você fala isso, veja, é importante a gente separar. Tem polêmicas, tem ações relacionadas às prefeituras municipais, tem polêmicas de ações relacionadas ao governo do Estado e tem polêmicas relacionadas ao governo federal, não é? Só que o dia a dia do agricultor é um dia a dia que coloca esses personagens todos num só balaio, não é? Sim, é verdade. Como é que o sindicato lida com isso? Hoje a gente está lidando com muita dificuldade porque a gente não sabe a realidade a quem buscar o socorro, quem buscar a prestação do serviço que é colocado, porque que nem a prefeitura do nosso município, ela tem a obrigação. Ela tem a obrigação quando se trata de zona rural, ramais, escolas também, é obrigação do município cuidar disso aí. Também tem o governo do estado. Quando o governo do estado ele não dá condições da devida educação, né, quando ele não dá a saúde, o governo federal, quando se cria uma fiscalização, aonde está tendo muito problema, quando a gente fala polêmicas, é que quando é criado dentro de uma reserva, dentro do setor rural, o camarada não pode derrubar uma árvore para poder fazer um curral, ele não pode derrubar uma árvore para fazer uma cerca, ele tem que vir na cidade, tem que fazer, tirar uma licença, enquanto que a gente vê grandes projetos de manejo, que, para mim, manejo entre aspas, porque aquilo não é manejo, quando é um manejo sustentável, é de maneira diferenciada, quando você tira uma árvore de um lugar, e o que a gente vê é a floresta sendo destruída por esses grandes Projetos de projetos manejo. de manejo, deixando o trabalhador ali sem a sua caça, sem a sua subsistência, ficando simplesmente uma juquira velha lá, que ali não vai servir mais de nada. Então, o que a gente vê? A fauna indo embora e deixando o trabalhador cada vez mais sem condições de permanecer naquele seu reduto. Então, o governo federal, ele autoriza até um projeto de manejo dentro da reserva Chico Mendes. Tem que ter um manejo sustentável. Mas quando um trabalhador vai lá tirar uma árvore para fazer um curral, o ICMBio, o IBAMA, multa o trabalhador, penaliza o trabalhador, e aquilo ali fica uma situação que o trabalhador, até para uma futura aposentadoria, se ele não conseguir pagar e provar a sua multa lá para ser tirada, vai para o CADIM. E ali ele vai ser impedido, vai passar de pai para filho, e ele vai continuar com aquela sua terra ali parada. Então, pelo que você está falando, o trabalhador ele está se sentindo órfão aí das três esferas de atuação, né? Tanto do município, quanto do estado, quanto do governo federal, se eu bem entendi. Essa é a grande realidade. Inclusive, hoje, a gente tem andado na nossa zona rural, vendo nossos trabalhadores que estão precisando aí de um ramal, não tem, precisando de uma peladeira para se pelar ali. A gente tem vários trabalhadores que estão aí com vários quilos, toneladas de arroz para pelar, e a gente vai no governo do estado, o governo do estado diz que não tem condições de comprar uma peladeira. Eu chego a falar até o seguinte: para que tiraram o Acre da Bolívia? Se quando você tira, você tem que cuidar. E nossos trabalhadores que estão aí, quem produz alimento, hoje a gente colocou até uns vídeos para você, aonde que aquela situação ali é desumana.
né? O trabalhador não tem condições de chegar lá, mas mesmo assim os nossos trabalhadores são guerreiros. Eles permanecem ali na terra, tentando da melhor forma possível produzir seu alimento, que nem a gente colocou para vocês ali um vídeo, onde o cara tinha colhido um açaí, no meio da selva, com esperança de chegar com aquele açaí aqui na cidade. Então, a gente vê a grande dificuldade que a política só é dentro da cidade. Se passou ali dos perímetros urbanos, ali é esquecido. Ali fica uma situação de esquecimento para aquelas pessoas que estão lá. Nós estamos tentando colocar esses vídeos para você. Já é possível colocar alguns desses vídeos? Então vamos ver, eu queria ver, não sei se já está à disposição. Queria que o Josa desse uma olhada para ali, Josa. Vamos ver, não sei se você consegue ver ali. Pode apertar o biloto aí, ô João, para que a gente possa acompanhar esse vídeo. São uma sequência de pequenos vídeos produzidos pelos próprios trabalhadores ao longo do escoamento da produção, que eles pelejam para poder escoar a produção em alguns dos nossos ramais. Eu queria que o Josa identificasse cada um desses vídeos que vocês vão passar. E pode passar, João, pode apertar o biloto. Ramalzão do São Raimundo aqui, ó. Esse vídeo, Esse aí é do ramal São Ramal do Hermano, onde fica o ramal São Raimundo? Ramal do São Raimundo. O negócio tá feio, ó. Atravessa o riozinho, do Macapá, vai para o Macapá, atravessa o riozinho, aí segue em direção à reserva Chico Mendes. No 65 da Transacriança. Isso. Ramal São Raimundo. Isso. Lá se produz o quê? Lá se produz a castanha, se produz a borracha, e as pessoas não têm mais como produzir, porque você viu aí a situação dos ramais, não tem como tirar. Inclusive, nós estamos com um projeto, 10 produtores nos procuraram para a gente levar o café e a banana comprida, que é uma região muito boa, produtiva de banana. Inclusive, aí nessa região do São Raimundo Espalha, tem produtor que tem 15 mil pés de banana comprida. E 15 mil? 15 mil pés. E essa banana não chega aqui no nosso Ceasa. Por quê? Falta de escoamento, falta de, primeiramente, um ramal que dê qualidade, que nem você viu aí. Outras questões que tem hídrica, que nem tem os garapés, que também na época do inverno é o meio viável dos produtores descer com sua castanha, sua produção. Também não tem condição, porque o poder público, tanto o DERAC como a SEAGRO, são 2 secretarias que têm esse departamento de limpeza dos garapés e não fazem. Inclusive, tá com mais ou menos um mês atrás, o seu Luiz, lá do Belém, ele veio descendo o rio, quando foi subindo de volta, entrou num balseiro a sua canoa, e lá ele perdeu uma das vistas. Galho veio dentro do olho, estourou o olho dele, passou por 3 cirurgias e está cego no olho. Isso é nossas condições do nosso trabalhador. Você falou a respeito do DERAC. Eu vou agora, acho que já é chegada a hora da gente começar a dar nome às coisas. Sim. Eu queria separar. Primeiro eu vou começar pelo governo do Estado. O governo do Estado do Acre recentemente mudou a direção do DERACRE, que é um órgão estratégico para vocês que são produtores agroextrativistas. Isso já tem mais ou menos uns 2 meses que houve essa mudança na direção do DERACRE. 2, 3 meses. Vocês, nesse período, foram chamados para conversar a respeito da elaboração de um possível calendário de beneficiamento de ramais? Houve essa conversa? Houve esse chamamento por parte da direção do DERACRE? Não, até o momento não. A gente não teve esse chamamento. Inclusive, eu tive no DERAC semana passada, mas também foi em prol de uma situação que já vem batendo na tecla já vários questionamentos que eu tenho feito, vários meses, onde tem uma escola lá no PA Oriente, que foi... PA Oriente é o Projeto de Assentamento Oriente. Oriente. Onde fica? Fica no 140 da Transacriana. Lá tem uma escola que precisa fazer uma reforma e se abrir uma vala no meio do ramal, onde não chega a merenda e não chega o material. E também sobre a Energisa, que está colocando luz na zona rural, a luz para todos. E aí passou pelo ramal de uma comunidade, lá no São Sebastião, deixou a derivação de lado e tocou para frente, rumo aos fazendeiros. E aí chegou essa denúncia para o sindicato, nós fomos questionar o que estava acontecendo na Energisa, o rapaz filmaram um outro ramal que estava lá em Matada, onde as pessoas não precisam de luz, porque eles têm um kit solar, e deixaram o ramal de lado. A gente foi até a Energisa, botaram a bola para o DERAC. Fomos lá no DERAC, o DERAC disse, não, mas eu abri esse ramal. Eu pedi para a comunidade fazer um vídeo e mostrar para mim. E eles mostraram, Josa, está aqui o ramal está dando acesso,
está ótimo, está abertura. Agora, simplesmente o que está acontecendo é essas polêmicas na zona rural, onde tem um fazendeiro que dá uma vaquinha ali para fazer um churrasco, onde tem uma pessoa mais importante e onde tem os trabalhadores, vamos deixando de lado porque essa pessoa aqui não é Mas importante. espera aí, Josi, que eu não estou entendendo. Para a gente não ser aqui acusado de fazer denúncia leviana. Sim. O que você está dizendo é o que exatamente? Que o DERACRE está beneficiando determinados ramais, determinadas regiões, em função deste ou daquele fazendeiro, é isso? Não, a gente está falando da Energisa. Da Energisa. Da Energisa. Que a Energisa passou a bola para o DERAC e o problema era a abertura de ramais. Nós fomos até o DERAC e o DERAC disse assim, não, a gente abriu o ramal. Só que não tem um consenso, quando a gente já falamos para várias reuniões, onde nós precisamos estar debatendo esses questionamentos juntos, para que se possa evitar esse disse-me-disse. Porque o DERAC diz uma coisa, a Energisa diz outra, a Prefeitura diz outra. E aí nós ficamos sem saber aonde nós vamos recorrer a essas situações. E o que chega para o sindicato é justamente isso, ó, o fulano de tal está passando com a energia aqui porque está beneficiando o fulano. O DERAC está fazendo o ramal aqui, deixou o nosso de lado porque está beneficiando o ciclano. Então, o que a gente pautou para o DERAC, nessa nova gestão que eu tive lá agora, é que quando eles for fazer o planejamento, chame o sindicato, para nós estar a par das informações e fazer um planejamento onde nós podemos contemplar do início ao final. Não da forma que fazem. Entendi. E nesse, se o cenário é esse, se a complicação é essa, esse diz que me disse, o DERACRE, como digamos assim, o primo rico da história, Sim. Ele é uma instituição, eu diria, é um órgão público que tem muito melhor condição de fazer essa triangulação com a empresa de energia elétrica, né, com a distribuidora, né, o Josa? Com certeza. Quando a gente teve lá, inclusive a nova diretora do DERAC disse, Josa, o direito de vir que tem que fazer é a Prefeitura e o DERAC. Tem que dar as condições, independente de energia ou não. Nós vamos passar colocando energia onde tem as aberturas. Então, a gente sabe disso. E a gente vai cobrar desses órgãos aí que tem que ter feito uns acordos pelas escuras, sem chamar o movimento, e deixa a desejar, porque nós ficamos sem saber a realidade, por onde vai começar. Eu tive agora, ultimamente, lá no Antimari, no quilômetro 100, na Transacriana, andando mais 22 quilômetros de ramal. Cara, máquinas do DERAC, lá encostadas, um dia de sábado, encostada lá em várias fazendas, encostaram em vários pontos. Máquinas da Prefeitura, que poderia estar trabalhando, nosso verão é muito curto. Prefeitura de Rio Branco. De Rio Branco. Encostados, estão fazendo ali um trabalho na Vila do 14, mas quando dá sexta-feira, meio-dia para tarde, não trabalha mais. E a máquina fica lá, todos os equipamentos, que poderia estar sexta-feira à tarde, à noite, ou sei lá, o sábado, o domingo, aproveitar essa época que está começando, porque o nosso verão é muito curto. Então, quando se passa a Prefeitura assumir esse departamento dela, de ela própria mesmo fazer, funcionário que é da casa, ele vai bater o ponto, ele vai chegar na hora de bater o ponto, ele não sabe, não trabalha. Então, o que nós precisamos é que dê condições, contrate empresas e pague por produção, que eu acho que seria o melhor ponto para nós e avançarmos muito na zona rural. Em relação à Prefeitura de Rio Branco, já que você citou aqui a Prefeitura de Rio Branco, foi feito um acordo, eu queria que você explicasse esse acordo, que em relação à Transacriana, a partir de um determinado quilômetro, as coisas que precisam ser feitas passam a ser de responsabilidade do governo do estado. Deste quilômetro para cá, Prefeitura de Rio Branco. Como é que foi feito esse acordo? Esse acordo está sendo cumprido? Afinal de contas, o papel da Prefeitura de Rio Branco para o trabalhador extrativista tem sido cumprido? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, esses 4 anos, bem dizer, que está finalizando, a gestão da Prefeitura, ela não deu a devida assistência de ramais. Fizeram um acordo ali do 26 para dentro da cidade, era da Prefeitura. Como se trata de momento político hoje, a Prefeitura está atendendo lá no Antimari, está atendendo lá não sei mais para onde, está lá no 58, deixou de fazer o seu papel para tentar aproveitar o momento agora, o momento político, para tentar atender algumas bases que era aliado da gestão. Então, nisso ficou aquela bagunça. Aí a Prefeitura entrou no espaço onde foi feito o acordo, que eles disseram que fez um acordo, a gente tem esses papéis, só que nós não estávamos presentes, nós pedimos para estar presente nesse acordo. Vocês não foram convidados? Não fomos convidados.
E aí, a prefeitura hoje ela está atendendo o 100, está atendendo o 70, está atendendo o ramal lá do 140. Por quê? Porque é um momento político. Então, virou uma bagunça só. A verdade é essa, virou uma salada de bagunça. E a prefeitura, ramal da dignidade, que foi o propósito do Tião Bocalon, até hoje, nossos ramais não têm dignidade, que nem você tem visto aí. Esse que aí no São Raimundo Sim. seria um ramal da dignidade? Ou não? No começo, sim. No primeiro ano da gestão, sim. Que o prefeito disse que ia dar assistência a todos os ramais do município. Né? O São Raimundo? O São Raimundo é um ramal de dentro de Rio Branco. Né? E aí, quando ele passou o segundo ano, fez agora esse acordo com o DERAC, onde o DERAC também não tem intenção, porque não é o papel também dele de fazer ramal. O papel do DERAC é fazer as ACs, as estradas estaduais. E fazer uma parceria com a prefeitura, dar condição, ajudar a prefeitura a fazer os ramais. E aí, nem a prefeitura fez, nem a DERAC fez, e o que se torna é esses ramais que você viu aí, que a gente colocou. Né? Os trabalhadores estão indo a lombo de cavalo, né? Não que seja um transporte indigno, mas a gente precisava ter condições para evitar morte de trabalhador, doenças de trabalhador lá dentro, que nem a gente tem... foi passado para vocês, onde aquela criança, por falta de assistência, hoje a criança está paraplégica por causa de uma febre, né? Lá no 140. O trabalhador agora há pouco morreu porque caiu em cima de um trator, a carrocinha passou por cima, os caras vinham tirando ele para a cidade, né? Mas a caminhonete atolou, passou-se 2 horas vivo, e o cara findou morrendo dentro da caminhonete por falta de assistência, porque não tinha quem puxasse a caminhonete. Olha, eu preciso, já são 10h35, eu preciso fazer o primeiro intervalo, aqui, primeira quebra aqui da nossa conversa, e eu quero voltar colocando o governo federal, Josa. Eu quero que você fale a respeito dos problemas relacionados às responsabilidades do governo federal que não estão sendo observadas na rotina do produtor agrícola e extrativista. Eu quero dizer que esse programa Giral, ele só é possível pelo apoio de algumas empresas, né? A Atos Engenharia, a PZE Uniformes, a Rio Branco Filmes e a Center Publicidades. Então, essas 4 empresas parceiras são os primeiros parceiros que nós estamos tendo. E eu peço a sua participação. Pode ligar aqui no 99231-2054 e faça a sua intervenção. É importante você participar. Isso daria, inclusive, aquele movimento de tentar fazer do Giral a nossa quase rádio na web. A sua participação compõe essa cena. Eu quero agradecer a audiência do Maurício, ao Maurício dos Espetinhos, o Maurício, da Raquel, a menina das vagas, uma qualificada audiência aqui, Pablo Brana, a Renata Guzmão, a famosa Tita, né? lá de Recife, Macedo, Luzinete, Lucas Vitor, o Ícaro Gundim, Fábio Augusto, Cássia de Maria, o Clávio Bonfim, lá da Alemanha, está acompanhando o programa Giral da Alemanha. Wesley lá de Brasília, Yuri Silva, Nívia Nascimento, Maria Araújo, José Neto, Giovanni, o Pâncio. O Pâncio está perguntando o seguinte, pergunta como plantar e escoar sem ramais. Eu quero que você responda ao Pâncio logo após o intervalo. Vamos fazer essa quebra aqui, vamos para o intervalo e já voltamos com o programa Giral. Chega de ficar pagando valores altos na sua conta de energia. A Atos Engenharia Elétrica, em parceria com as lojas Gazin, traz para você o consórcio de energia solar. Com esse consórcio, você pode adquirir a sua geração de energia solar com parcelinhas que cabem no seu bolso e ainda economizar na sua conta de energia. Entre em contato com a Atos Engenharia ou vá em uma das lojas Gazin e saiba como adquirir o seu consórcio. Quando for contemplado, a Atos Engenharia instala as suas placas solares e já começa a sua economia. Saiba mais pelo número 99226-8476. Atos Engenharia, a solução e economia que você precisa em energia elétrica.
Estamos de volta com o programa Giral. Você que está antenado aí nas redes sociais, você pode acompanhar o programa Giral no link que... Eu estou lendo aqui porque eu preciso ler, senão eu falo bobagem aqui. Link que está nos stories do @programa Giral e também no meu perfil pessoal, o @Itaã Arruda. Por esses dois links, né, por esses dois caminhos, você vai conseguir ter acesso, está tendo acesso, né? Fale aí, espalhe o nome Programa Giral para quem você conhece, quem gosta do Acre, quem gosta de discutir as coisas do Acre. Aqui é um espaço importante também. Também porque os meus colegas jornalistas, todos eles, no seu bocado, também pelejam para colocar o debate público da melhor forma possível. Cada um respeitando os seus interesses. É o jogo jogado, é assim mesmo. Correto? Eu estou falando isso porque, de forma alguma, eu estou dizendo que as coisas só estão corretas e verdadeiras aqui nesse pedaço de madeira aqui, que é o Giral. Não. Correto? Então, cada um sabe do seu trabalho, sabe do peso da sua cruz. Vamos lá, vamos terminando. Bom, o entrevistado de hoje, o primeiro entrevistado de hoje, é o Josa, do Simpasa, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Extrativistas e Assemelhados do Acre, né? O Josa, o Josimar Ferreira do Nascimento, Josa do Simpasa, ele é mais conhecido. Ficou a pergunta do Francisco Pancho, queria que você respondesse, porque eu quero colocar, antes de falar sobre o governo federal, nós precisamos falar sobre isso também, do que o governo federal não tem feito, e o que ele tem feito também, você fique à vontade para poder fazer a sua avaliação. Mas tem uma outra personagem que me parece importante colocar aqui para ser debatido, que é a Cooperacre. Mas antes de falar disso, eu quero que você responda ao Pancho. Como plantar e escoar sem ramais? Meu amigo Pancho, bom dia. É praticamente impossível, né? Você fazer um plantio, na hora da colheita você não tem como escoar a sua produção. Então, para que plantar? Para que produzir? Porque os governos usam muito marketing de produção. Tem uma Secretaria de Produção do Estado e tem a Secretaria de Produção do município, um programa eu não sou contra esse programa, Produzir para Empregar, mas foi muito mal administrado. Até então, 4 anos já se foi da prefeitura e não deu resposta para que veio, né? Parece um programa fictício. Só mesmo da mente ali foi feito isso. Inclusive, os votos da zona rural, todos foram para o prefeito Tião Bocalon. A maioria foi peia mesmo na adversária. Foi peia mesmo, dobrado na zona rural, porque todo mundo acreditava, estava cheio de esperança. Eu sempre falo isso, às vezes que eu conversei com você. Nenhum prefeito se elege aqui em Rio Branco sem o apoio do trabalhador rural. Isso não tem como. Isso é a grande verdade. Isso é a grande verdade, a gente tem falado sobre isso. A zona rural não decide, mas ela é um elo de importância, porque quase todo mundo tem um parente na zona rural. E a cidade também, ela depende da zona rural. Mas não é que eu sou prefeito de um município ou governador de um estado e eu não produzo o próprio alimento para o meu povo. Como é que eu posso fazer isso? Vou ter que buscar tudo de fora, numa terra que é bem produtiva. Nós estamos com a pessoa ali com 2.000 quilos de arroz para pelar, outros têm feijão, outros têm milho. O silo da Transacriana, que está ali, que era do governo do estado, foi criado, hoje está na mão dos fazendeiros. O trabalhador que é pequeno, que produz um pouquinho de milho a mais, ele tem que se deslocar da Transacriana, levar o milho dele um pouquinho ali para armazenar. Olha só a logística. Não existe isso. Como é que pode ser existido isso? Agora, eu nesse cenário, ô Josa, eu queria que você... E aí aqui eu peço para você, se tiver que ser duro, que você seja duro, se você tiver que amenizar, você amenize, mas eu quero que você seja verdadeiro. Nesse cenário, onde é que fica a Cooperacre? A Cooperacre para mim, hoje, a Cooperacre é uma grande atravessador, é um grande atravessador. Eu tenho debatido sobre isso com os trabalhadores extrativistas, porque ela tem um formato de uma cooperativa que foi criada, cooperativa. A cooperativa ela tem seus cooperados. Quando chega no final do ano, faz-se o balancete, né? E ali tem os lucros, onde é decidido o que é que vai fazer.
E eu tenho conversado com nossos trabalhadores que entregam esse produto, a castanha, a borracha para a Cooperac, e eles até então não têm recebido R$1 dos dividendos. Como assim? Por exemplo, sobrou o lucro, vamos dividir entre os nossos cooperados. Não é assim que funciona a cooperativa? Espera aí, o trabalhador extrativista vende a castanha, a borracha, a polpa de fruta, vende para a Cooperacre paga. No entanto, quando chega no final do ano, a Cooperacre faz um balanço e os lucros são repartidos. O que você está dizendo é que esse lucro a Cooperacre não está repartindo. Não está chegado para o nosso trabalhador. A gente tem conversado com vários trabalhadores, inclusive de dentro da reserva extrativista Chico Mendes, e a grande debate deles é esse. Josa, nós não temos recebido R$1, ninguém sabe para onde é que vai esse lucro. Porque não normal da cooperativa é você dividir o lucro entre aquelas pessoas que estão ali trabalhando, entregando o seu produto. Você, na condição de presidente do Sindicato dos Trabalhadores Extrativistas, não teria que ter denunciado, diante dessa informação do trabalhador, você não teria que ter denunciado isso ao Ministério Público? Sim, a gente tem... Primeiramente, nós temos feito um trabalho de identificação, conversando não só com um trabalhador, com 2, com 3. Inclusive, eu fui convidado agora para uma reunião, dia 29, que vai ter lá dentro da reserva, Chico Mendes, aonde os trabalhadores vão estar levando a Cooperac lá. E aí a gente vai estar querendo saber como é que funciona isso, diante dos trabalhadores. Porque, para mim, o trabalhador, se ele está sendo um cooperado de uma cooperativa, o lucro tem que ter a fatia dele. Ele tem que ter a fatia dele. Claro. Que isso é o normal de uma cooperativa. E até então eles não têm recebido esse lucro. Não tem chegado. Então a gente quer saber, porque para mim está parecendo uma grande empresa usando em fachada o nome cooperativa. E está obtendo lucros e lucros em cima do trabalhador que está lá dentro da reserva, dentro da zona rural. A sua fala, eu confesso a você que eu jamais alimentaria a expectativa de ouvir de você que a Cooperacre está atuando como um atravessador. Foi isso que você falou, filho. Isso eu falei porque é o sentimento que a gente vê, né? Eu busquei várias informações como funciona a cooperativa e até então a Cooperacre não está se encaixando, porque o trabalhador que está lá, que entrega a sua castanha, não tem esse benefício desse, vamos supor assim, desse 13º no final do ano. Ele não tem recebido isso. Ele não tem recebido parte do lucro. A empresa gerou milhões de lucro. Cada trabalhador entregou, vamos receber proporcional à minha entrega. Não tem chegado, que nem a gente tem visto cooperativas aí do Paraná, quando chega ali no finalzinho do ano ali, fica aquela festa ali, todo mundo recebendo seu cheque, vai lá no banco, é seu 13º, porque a cooperativa teve lucro. E o lucro é dividido entre os cooperados. Correto. Então, só reforçando, dia 29 de maio... Isso. Vai ter... Tem algum ponto específico na Resex? É lá na colocação, é lá na reserva, no núcleo de base 7 Orquídea. Núcleo de base... 7 Orquídea. De base 7 Orquídeas. Isso. Lá na Reserva Extrativista Chico Mendes. Dia 29 de maio, Isso. a direção da Cooperacre vai conversar com o trabalhador extrativista da Resex. Sim, e eu fui convidado para estar fazendo parte, para a gente fazer esse debate e procurar entender o que é que está acontecendo, né? Porque... Mas vai ser interessantíssima essa reunião, hein, ô Jota? Com certeza. A gente também tem colocado, Itan, sobre o homem da Amazônia. Vamos tratar de governo federal. Opa, vamos lá. Muito bom. Onde tem... O Jorge Viana foi um grande governador, um grande cara que criou a Cooperacre, ajudou a formalizar esse processo aí. E a gente vê hoje, ele está na Prex, né? Inclusive, ele levou o presidente da Cooperacre, de Araújo, lá nos Estados Unidos, levando a castanha, foi na China, levou o camarada lá, divulgando o produto, que é o trabalho dele fazer isso, claro. Mas eu tive numa entrevista, eu acho que foi com você lá no seu programa, lá na TV Gazeta. TV Gazeta, onde eu falei assim, eu queria, como esse programa tem audiência na Alemanha, nos Estados Unidos, na América, lá na Europa, queria colocar aqui. Porque quando as grandes países, quando ele vai comprar um objeto do nosso aqui, ele procura saber qual é a procedência. Como é que está a procedência dessa criação de gado, desse frango, desse suíno, para poder eles comprar. E eu queria, de verdade, que esses fundos aí da Amazônia, essas pessoas que compram o produto da Amazônia, procurassem saber da Prex, que é do governo federal, como é que realmente vive
o trabalhador extrativista que manda sua castanha lá para os Estados Unidos, para a Europa, para todo lugar do mundo. Se a pessoa procurar esse fio da meada, o que é que ela vai encontrar? Ela vai encontrar um trabalhador onde viveu a vida toda ali, sendo, para mim, sendo passado a perna em cima dele, enganando ele, que a gente encontra trabalhador hoje que ele não tem uma casa digna dentro desse setor. Dentro do setor da Reserva Chico Mendes, muitos não têm uma casa digna, muitos não têm um móvel, ainda não têm uma internet, não têm uma televisão de qualidade, ele não tem uma dignidade. E o trabalho dele acolá é um trabalho árduo, de produzir sua castanha para os grandes centros, aonde você mesmo vê aqui, 1 quilo de castanha aqui no Araújo, se você for comprar, é R$ 72. Imagina quanto é que essa castanha não vai chegar lá nos Estados Unidos, lá na Europa. Agora você vai ver um trabalhador juntar uma lata de castanha, quebrar, juntar, correndo risco de acidente, picada de inseto. Para dar R$ 72 é muita peleja, É né? muita peleja. Aí ele vai juntar aquela lata, o risco, quebrar até dar uma lata, e ele vai vender a R$ 40 uma lata de castanha. Bom, o que você está colocando, o que você está questionando é a efetividade do Fundo Amazônia, já que você citou, né? Por exemplo, Sim. é um dos exemplos, né? Sim. Afinal de contas, qual é a consequência prática da existência desse Fundo Amazônia, não é isso? Isso. Pelo que a gente tem visto aí na divulgação, o Fundo Amazônia é para preservação, é dar condições àquelas pessoas que estão lá dentro ter uma condições melhor de vida. Se eu tenho um trabalhador que ele tem dignidade, ele tem condições de vida para viver no extrativismo, se eu dou condições para ele, ele vai continuar preservando. Ele vai continuar preservando a Amazônia. Agora, se o cara não tem uma assistência do governo federal, que é o maior defensor, que vende uma Amazônia lá para a Europa, para os Estados Unidos, para todo mundo, que a Amazônia é o pulmão do mundo, que a Amazônia é isso, aquilo, outro, mas ele não dá a devida condição para o seu povo que está lá dentro preservando, é um povo que, me desculpe falar aqui a palavra, mas parece mais com aqueles mendigos que vivem nas periferias das cidades. Porque a maioria não tem condição. Então, a Resex não está cumprindo com a sua função social e econômica, né? Não está cumprindo, e a palavra certa é essa, não está cumprindo com a sua função social e econômica. Porque lá também a gente tem identificado famílias dentro da Resex, famílias, gerações, de 3 gerações, onde não tem uma escola. São pessoas analfabetas. 3 gerações de família, de pessoas da mesma família sem acesso à educação. Sem acesso à educação, sem saber ler, sem saber escrever. Olha só o tamanho da situação. Isso aí não é só num lugar, não. Isso é em vários lugares da comunidade. Ainda tem mais pessoas que tem lá dentro da reserva extrativista, onde tem pessoas que não têm documento. Não está tendo documento. Tem pessoas lá que já vai fazer 18 anos, não tem nem um nascido vivo. Agora, Josa, eu conheço a sua história. E é em respeito a ela que eu vou fazer essa pergunta agora. Sim. Você não considera temeroso esse seu raciocínio diante da cena política que nós temos? Porque muita gente que te ouve sabe da sua história, do seu compromisso com o extrativismo. Você é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Extrativistas. Veja só. Falando de outro jeito, você é o principal defensor, é o trabalhador que mais defende a floresta em pé, correto? Porque senão não tem castanha, porque senão não tem borracha, porque senão não tem caça, senão não tem uma série de coisas. No entanto, essa tua forma, esse teu questionamento, que é correto, alimenta o discurso daqueles, digamos, daquelas lideranças políticas que veem a floresta como um empecilho para o desenvolvimento. Como é que você lida com esse risco na tua atividade sindical? A verdade é justamente isso aí, tá? A gente sente sim. Muitas das vezes a gente se sente temeroso, mas é a função nossa como defensor de uma categoria. A gente tem entrado no sindicato, a nossa bandeira foi olhar para o trabalhador rural. O extrativismo, o pequeno trabalhador, é o que menos é favorecido pelas políticas públicas que não alcança. A gente sabe que tem esses grupos, mas a gente primeiramente acredita em Deus, e depois acredita na forma que a gente está fazendo o correto. A gente sabe dessa problemática.
A gente pode sofrer retaliações, isso aí é inevitável. Mas a gente continua em pé, a nossa bandeira continua em pé levantada e a gente continua levando essas reivindicações. Porque senão não faria nenhum sentido o sindicato existir Claro. para estar ali fazendo a sua defesa da categoria. Hoje, todo mundo do setor rural procura muita gente, vendo na gente a possibilidade que a gente não leva para o lado da política, a gente não leva para o lado da bandeira partidária. Claro que nós precisamos dos parlamentares que venham fazer uma nova forma de fazer política no Brasil, no Estado, porque nós vemos aí nossos trabalhadores a mercê, né? A mercê de uma política pública que não chega até eles. Então, essa nossa bandeira vai continuar sendo essa, a gente pede muita força, apoio. Graças a Deus que a gente tem o apoio de vocês aqui, que a gente pode chegar a falar do que está acontecendo. Então, a gente fica muito feliz e quando a gente vê o nosso trabalhador se levantando junto com a gente, dizendo assim, vamos para cima, vamos cobrar, porque é nosso direito que está sendo negligenciado. Então, a gente procura deixar isso aí bem claro, a comunidade que a gente vai, diz assim, pessoal, para vocês, como é que está a situação aqui? Muitos não têm orientação de como é que está sendo a situação, vende lá a sua castanha, faz o seu produto, mas não tem a realidade da coisa, quanto é que chega lá na ponta. Eu fiz essa abordagem porque para que você fique atento para que você não seja usado, né, manipulado, porque esse seu discurso, repito, seu discurso é de quem sente os problemas na prática, só que a sua referência é com a floresta em pé, sempre vai ser, senão não tem sentido você trabalhar pelo trabalhador extrativista, não é? Então, algumas pessoas podem observar essa tua crítica a alguns instrumentos que não estão mostrando a que vieram, né? E podem querer se aproveitar politicamente. Aí eu só estou fazendo esse alerta a você. Não, sim, isso é verdade, a gente sabe, mas nós estamos bem cientes disso, porque desde no começo do meu mandato, quando a gente sentamos ali na cadeira do sindicato, e nós identificamos como é que nós íamos fazer o nosso planejamento de trabalho, em prol de quê, em forma de como é que nós íamos agir. Então, a gente sentimos na pele esse assédio de se aproximarem da gente, oferecer vários empregos, uma caminhonete, isso aqui, aquilo outro, para que a gente pudesse ficar na surdina, como era o vício antigo do sindicato, né? E aí nós falamos, não, eu não estou aqui para isso, até porque eu sou trabalhador rural. Agora, se você quiser dizer assim, Josa, nós estamos aqui do seu lado para ajudar a sua categoria, aí a porta está escancarada. Bom, para finalizar, e rumando para o fim da nossa conversa, daqui a pouco a gente vai conversar, para você ver como o Giral, hoje, é praticamente um programa temático. Porque depois que você sair daqui, quem vai sentar no seu lugar aí é o secretário de Estado de Agricultura. Oh, beleza. O Tchê vai vir aqui. Vamos ver o que ele tem a dizer a respeito de tudo isso que você colocou aqui. E vai tentar responder. Vamos ver se... Está agendado, não sei como é que tá aí a vinda do Tchê. Vamos ver. Em relação à Secretaria de Agricultura, a gente foi atrás de ver como é que estavam as situações, né, sentando com o Tchê, e foi lamentável o que a gente viu. O que foi no final do ano passado, foi no começo desse ano. O que foi lamentável? Diga aí que eu já vou enredar para ele aqui, ele vai ter que se explicar. A gente fomos saber para ele como é que estava o formato de produção para o nosso município, para todo o estado. E o que nós ouvimos foi que a secretaria tinha 21 milhões para todo o estado. 21 milhões? 21 milhões. Eu falei, cara... No final do ano passado, isso? Isso foi mais ou menos no final do ano passado, começo desse ano. Não estou bem lembrado qual foi a data. E aí, cara, a gente ficou assim, triste. Foi mais ou menos, acho que no começo de dezembro, por aí assim. Porque 21 milhões, né? Eu conversando com alguns técnicos da secretaria... tem umas pessoas que nem eu falei para você, lá no São Raimundo, querem levantar a bandeira da banana comprida, da banana curta, do café, e falaram, Josa, aqui não tem nada. Não tem nada, o que a gente pode fazer? Eu falei, como é que está uma Secretaria de Estado que não oferece nada para o produtor, para o pequeno produtor? Mas para o agronegócio, a gente sabe que as coisas funcionam, né? Então, é isso que eu coloco. O pequeno agricultor é o que bota o feijão, o que bota o arroz, que bota a verdura, a galinha, o ovos caipira, o suíno ali na mesa das pessoas da cidade. Se nós não investir nesses pequenos produtores, parece assim uma coisa que não existe.
É uma categoria que eu tenho dito para os nossos trabalhadores, nós só conseguimos alguma coisa com muita peleja, com muita luta, nada para nossa categoria vem fácil, vem com muita dificuldade. E a representação política, Josa? Já que nós estamos, você falou que a secretaria, o secretário afirmou para você que a secretaria disponibilizava, estava com um orçamento de 21 milhões Sim. apenas para todo o estado. Bom, uma hora dessas é que deveria ter um apoio parlamentar. Você tem tido isso? Não, a gente não tem buscado, a gente Nem a bancada federal, nem os deputados aqui na nossa ALEAC. Sim, nenhum desses aí tem buscado assim a dizer assim, inclusive nós estamos puxando uma audiência pública na Assembleia. A gente está, através do gabinete da deputada Michelle Mello, a gente conseguiu. Primeiro a gente começou com o Tanísio, que era da Agricultura. O Tanísio se esquivou de todas as formas, não nos atendeu. E nós puxamos com a deputada Michelle Mello para a gente fazer uma audiência pública e levar todo esse aparato que a gente tem de informação e de necessidade, que é papel dos deputados, papel do governo do Estado, e não está acontecendo. Né? Inclusive, quando eu falei em relação à Secretaria de Agricultura do Estado, o rapaz lá que me atendeu, ele disse, Jorge, só tem uma máquina, uma PC que está fazendo uns açudes ali, remendando algumas coisas, inclusive foi parado de trabalhar, porque não foi feito o pagamento da máquina. Então, como é que nós vamos avançar? Vamos continuar comendo peixe lá de Rondônia? Vamos continuar trazendo alimento de fora? Aonde que eu tenho uma secretaria, nosso solo é bem produtivo, nós conseguimos produzir, nosso trabalhador tem coragem de produzir, o que falta, inclusive esse silo, a gente já colocou no Ministério Público, e até então nós não temos obtido resposta do Ministério Público, não temos obtido resposta, porque nós precisamos que esse silo dê condição ali para a gente poder conversar com os trabalhadores, junto com um incentivo ali, para ele produzir um milho, para nós produzir a nossa própria ração. O cenário exige muita pressa, o cenário exige, eu diria até uma certa dose de indignação. O cenário exige ações concretas, não é? O que a gente está precisando é um pouco disso. E isso em um ambiente em que os grandes já perceberam a importância de estarem organizados, não é? Essa ideia de fortalecimento do associativismo e do cooperativismo, os grandes produtores já perceberam a importância disso faz muito tempo. O desafio é o quê? É fazer com que a classe trabalhadora do pequeno agricultor tenha condições de se organizar no mesmo nível. Claro que com números mais modestos, mas o grau de organização pode ser o mesmo ou até maior. Agora precisa ter política pública, sobretudo aqui no Acre, não é, Josa? Com certeza. Inclusive, aqui que eu estava esquecendo, nossos pequenos trabalhadores, quando eles chegam no banco para acessar um crédito, que isso é grande importância. É outra novela. É outra novela, cara. O trabalhador não consegue acessar o crédito. Primeiro, não tem uma documentação da sua área. Nossos documentos aqui, a maioria é posse. Porque o governo não tem interesse de legalizar, a prefeitura também não tem interesse. Eu não sei o que é que acontece. Inclusive, nessa audiência, nós vamos estar puxando essa discussão. Por quê? O banco diz assim, faz um projeto, quero plantar 1 hectare de maracujá. Uma coisa boa. Ou 1 hectare de mandioca. Aí o cara vai lá para fazer um financiamento para plantar esse hectare. Cadê o documento da terra? Aí o banco pede o documento da terra e diz assim, você tem gado para dar de garantia? Cadê o gado? Se o cara... O banco pede pecuária como garantia. Como garantia para o pequeno, cara. O cara tem 2 hectares de terra, ele quer plantar uma de maracujá, que ali para ele 1 hectare de maracujá dá para ele fazer uma granazinha. Mas aí o banco pede uma segurança que tenha um gado. E cadê o gado? Nessa mesma hora o projeto vai por terra. Para a gente perceber quais são as referências do sistema financeiro, né? A pecuária. Perfeito. Olha, Josa, a tua entrevista foi muito boa e eu quero acreditar que ela vai gerar consequências. A sua fala a respeito da Cooperacre vai exigir a presença do de Araújo aí. Eu vou pelejar para na próxima quarta-feira já trazer o de Araújo aqui, presidente da Cooperacre. Espero que ele nos atenda. Ele sempre nos atende. Vamos ver se ele vai manter a tradição. Queria agradecer a tua participação e tenha no programa Giral, você e toda a sua equipe, lá os trabalhadores,
uma referência. Qualquer problema, pode contar conosco aqui no programa Giral, Josa. Não, tranquilo, foi um prazer, né, participar aqui. Eu estava identificando aqui, olhando aqui esse radinho aqui. Aí eu deduzi que isso aqui foi que tu criou o modelo Giral. Isso aqui, Vamos estimular aqui é um Giral Fashion, né? Aqui tudo chique. Mas tá assim, aquele programa bem caipira mesmo, quando se trata de giral, pô, chega lá na colônia, tem um giralzinho lá da Dona Maria, aí você vê lá no meio da mata, aquelas panelinhas, chega você vê o rosto. Pois é, né? Bonito aquilo ali. Aliás, o giral mesmo, aquele raiz, era lá na beira do rio, Isso. o pessoal pegava a areiazinha para arear as panelas, né? É isso aí. O Josa. É um prazer, viu, Itaã? Eu te agradeço, Obrigado. agradeço toda a tua equipe, e a gente aqui fica satisfeito. E também a gente, desde já, convida você também lá no sindicato tomar um café com a gente. Tá bom, meu amigo. Muito Tá. obrigado mesmo. Vamos para o intervalo. Eu conversei aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Extrativistas e Assemelhados do Acre, o Josa do Simpasa.